Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao F5Cast com o programa Educação em Foco. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal e interessante de se aprofundar, de estudar, de entender, que é sobre consciência negra. Lembrando a vocês que o F5Cast está ao ar todas as segundas-feiras, de 16h30 até as 17 horas, e temos 3 programas: o Saúde em Foco, o Educação em Foco e o Papo Universitário. E hoje nós estamos em mais um episódio do programa Educação em Foco. Gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, Maria Valdívia Rodrigues Nascimento, que é assistente social e vai falar um pouquinho sobre esse tema da consciência negra. Tratando aí que ontem, dia 20 de novembro, foi o Dia Nacional da Consciência Negra. Falar aqui um pouquinho, da nossa assistente social Valdívia. Valdívia, a sua formação é em serviço social, é assistente social, formada em serviço social pelo Centro Universitário INTA e é assistente social na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento de Sobral. Seja bem-vinda, Valdívia, fique à vontade em nosso F5Cast, traga sua experiência pessoal, profissional, sobre todo esse contato de você como assistente social e com esse tema, bastante importante, que é sobre a consciência negra. E para nós darmos início, essa conversa, esse bate-papo, esse tema super interessante, onde todas as faculdades, universidades estão essa semana, inclusive, focando bastante um pouco aí sobre o tema da consciência negra. Basicamente, a consciência negra, Valdívia, ela vem aí com toda essa representação em si da pele negra. Mas claro que não é somente isso, Você vai até poder nos explicar melhor. Traz aí uma luta, na verdade, uma resistência, e a consciência de que a negritude, ela não é inferior. Ela vem aí trazendo todo esse histórico e a data em si, que é o Dia Nacional, da Consciência Negra, traz muito sobre a morte do Zumbi de Palmares, que foi toda uma figura histórica, e na luta aí da resistência negra. E aqui no Brasil foi instituído essa data, em 2011, veio uma lei, e isso realmente é bastante interessante para a gente poder se aproximar e entender um pouco mais, e eu acho que até você vai poder nos explicar melhor aí sobre todo esse mundo, sobre as suas lutas, sobre os movimentos, na verdade, do tema da consciência negra. E para a gente poder iniciar nosso bate-papo, nosso bloco de perguntas e conversas, queria lhe perguntar, Valdívia, se você poderia nos explicar melhor o que é em si a consciência negra, e o que essa data em si da consciência negra, ela representa para você. Olá, boa tarde, eu agradeço o convite, É muito importante, a gente estar aqui conversando sobre isso, A consciência negra, eu acho que é uma coisa, assim, muito subjetiva, na verdade, O que eu posso explicar? A consciência é a sua identidade, Como você se identifica no mundo, E essa consciência meio que ela foi tomada de nós quando o nosso povo foi, raptado e foi escravizado, aqui no Brasil. Não foi tomado só a liberdade, daquele povo, Foi tomado também a identidade, a cultura, a religião, tudo isso que forma a consciência humana mesmo da pessoa, a subjetividade da pessoa, E o Dia da Consciência, eu acho que ele é importante para que a gente possa conversar mais, para que mais pessoas tenham ciência e consciência do que esse dia e o que essa luta, significa, Eu acho que para todo mundo que é negro no Brasil, a gente meio que tem ali uma noção de que se você é pretinho, você vai ser diferenciado ali no tratamento, Mas quando a gente toma mesmo consciência do que é ser negro no Brasil, abre um leque de portas para a gente ver o mundo com outros olhos, Porque a gente é ensinado a ver o mundo com o olhar do branco. Verdade. Então, o olhar do branco, um olhar ocidental, um olhar do homem, e um olhar colonial. Então, quando a gente toma consciência do que é ser negro, que isso é um processo, às vezes, muito doloroso, na verdade, no Brasil, a gente entende por que
é tão importante esse dia, porque quanto mais pessoas tomarem consciência disso, né, não só pessoas negras, mas todo mundo. Essa luta é de todo mundo. Eu acho que é uma luta para todos, né? Todos se entenderem um pouco dessa questão. Eu acho até interessante, né, que hoje em dia eu acho que não só o adulto tem que entender isso, eu acho que vem isso desde até a criança, para ela entender, para ela se comportar, entender realmente o que é a consciência negra, né? Trazendo até um exemplo, Valdívia, eu lendo, né, podendo para vir aqui para o nosso F5Cast, a questão até dos brinquedos. Não sei se você hoje consegue ver, vamos supor, tem algumas bonecas, né, que eles conseguem realizar essas bonecas sendo a cor negra mesmo, né? A cor morena. E eles vendem a mesma boneca, né? Sendo branca, né? E com a pele negra. Do mesmo jeito, a gente tem as Barbies, né? Que nosso tempo tinha. Trazendo também das duas cores. E isso eu acho que começa daí todo uma conscientização, né? Começando até da parte da brinquedoteca, para isso mudar no aprendizado, como também nas escolas, né? Trazendo hoje em dia a política, mostrando o que é realmente a história, né? Do afro, do brasileiro, e entender toda essa questão da consciência negra. Para a gente dar continuidade, Valdívia, eu vi uma postagem super interessante, né? Eu olhando aqui o Instagram da Valdívia, né? Ela realmente representa muito bem isso, por isso que ela foi nossa convidada de hoje. E ela fez uma postagem, se você me permite, eu poder ler para os nossos espectadores e ouvintes, né? Onde ela dizia, quando ela diz, né? Quando era criança e tinha preguiça de fazer as tarefas, ouvia da minha mãe: você tem que estudar por duas coisas. Primeiro, porque você é mulher. Segundo, porque você é negra. Não entendia muito bem. Só achava aquilo injusto e chato. Hoje entendo que ela queria me preparar para esse mundo machista e racista. Valdívia, com essa sua postagem, eu queria assim, um comentário seu sobre isso que você postou, essa lembrança que você trouxe da sua infância, né? Do que sua mãe repassou para você. Assim, é muito engraçado porque eu venho de uma família que ela é interracial, né? A minha mãe é branca. Né? Sim. Meu pai é negro e minha mãe é branca, né? Então, como eu disse, né? Desde criança eu tinha assim uma noção da diferenciação, porque meus primos são loiros dos olhos azuis. Então, assim, eu acho que toda criança sente o racismo de forma ali na realidade ali. Realidade, né? Isso, então, quando eu era criança eu já entendia isso, né? Mas eu nunca entendia o porquê, né? Eu sabia que tinha uma diferença, mas eu não entendia o porquê, né? E minha mãe também, assim, ela foi muito importante nesse processo, porque ela também meio que tinha essa noção, porque ela sabia as coisas que eu passava, né? Eu passei Ave Maria, muitas coisas, tipo, quando a minha mãe foi me batizar, o padre questionou a minha mãe, perguntou o tempo todo, cadê minha mãe? Onde é que estava a mãe dessa criança? Olha. E minha mãe dizendo, eu sou a mãe dessa criança. Mãe dela, né? E o padre não acreditou que minha mãe, por ser branca, pudesse ter uma filha negra, uma filha negra. Então, assim, isso é só uma das coisas, né? Então, assim, a gente toca o racismo, quando a gente é criança, né? A gente toca o racismo, assim, é muito doloroso e a gente não entende o porquê das coisas, né? Então, essa representatividade, né, que você falou, das bonecas e tal, para além disso, né, essa discussão é importante para que a gente prepare as nossas crianças para ter como reagir a essas coisas, sim, né? Sim. Então, assim, eu tinha meio que noção ali do que estava acontecendo, mas eu não sabia o porquê, não sabia como reagir, não sabia o que falar, não sabia. Então, preparar as nossas crianças para isso, né, é muito importante, né? Sim. E não só crianças negras aprender a reagir, mas que as crianças brancas também, né, tenham essa educação antirracista, né? Como a Angela Davis fala, né? Mais importante do que não ser racista é ser antirracista, né? Então é importante que a gente tenha essa educação antirracista com todas as crianças para que talvez no futuro a gente possa ter oportunidades iguais para todo mundo, né?
Que a gente não precise mais ter um dia só para em si, né, para poder lembrar ou discutir sobre isso. Mas para que isso seja uma realidade, que a gente viva uma realidade que seja igualitário para todos, né? Sim. Valdívia, você comentando assim de alguns desafios, né, que você teve ou ainda continua tendo, eu queria saber, juntando a isso, realmente se você ainda tem desafios, né, para enfrentar e combater o racismo diariamente, né, ou você acha que já conseguiu combater esses desafios, ou eles ainda são sempre presentes diariamente na sua vida? Sim, o racismo, como ele é estrutural, né, ele não muda, né, ele só ele é maleável. Entendi. Pronto. Então ele vai mudando as suas formas de agir, né? Então, assim, sempre não tem como. Eu acho que até morrer eu vou ter que lidar com isso, né? Acho que isso é a realidade. Infelizmente, eu digo isso, né? Na minha graduação, né, eu passei por algumas situações, né, que teve uma coordenadora minha que eu passei numa bolsa para a OPO, né, que é a Organização de Procura de Órgãos lá na Santa Casa. E aí eu passei e algum tempo depois que eu comecei a ficar mais próxima da minha coordenadora, né, ela disse para mim que antes mesmo de eu ir fazer a entrevista, já tinham passado toda a minha lista para ela, né? Que eu era a barraqueira. Eita! Que eu era a que não escutava nada calada. Mas, tipo, eu só falava o que era para ser falado, né? Eu não ficava calada mesmo, não, entendeu? Então, assim, uma mulher negra que fala o que tem que ser falado, e se não for, né, a dócil, ela é agressiva, ela é aqui. Então, assim, isso é só uma coisa, né? E aí ela disse que quando me conheceu, eu vi que não era nada disso, né? E aí, isso é um estereótipo, né? De pessoas negras, né? Mas hoje mesmo, assim, uma das facetas do racismo que eu estou enfrentando bastante é sobre a minha religião, né? Que há mais ou menos um ano e meio, eu me batizei na Umbanda, né? Então eu sou macumbeira. Entendi. Né? E com muito orgulho, muito amor no coração, né? E eu tenho enfrentado, assim, muitos questionamentos, né? Inclusive da minha família. Então, assim, por quê, né? Porque o racismo também atinge a gente que liga, né? Essa questão de que a religião... Não só liga, né? Vem da mesma raiz. Verdade. Né? Porque quando a Igreja Católica, né, que também foi cúmplice, né, desse crime contra a humanidade, né, porque a escravidão foi isso, né, a Igreja meio que construiu no imaginário social, construiu no imaginário social que religiões de matriz africana eram coisa do demônio, né, que é coisa do diabo, que Exu é o diabo. Né? E pelo contrário, né? Então, assim, hoje em dia esse é um dos meus maiores desafios que eu estou enfrentando, né? Mas no meu dia a dia, como a gente estava conversando, né? Eu sou, né? Minha pele eu sou. Então, assim, não tem como. Todo lugar eu enfrento isso, né? E aí a gente vai desenvolvendo algumas estratégias, como você disse, né? Eu sou. Querendo ou não, eu estou envolvida, a partir do momento que eu sou essa pessoa negra, né, acaba que os desafios ainda na nossa sociedade, imagina, ainda é muito grande, né, e Valdívia, né, trazendo um pouquinho sobre o que você está comentando, eu queria saber da sua opinião, você acha que a discriminação racial, mesmo com todos esses movimentos, com políticas instituídas, com lei, né, essa discriminação racial, ela aumentou ou diminuiu? O que você acha agora na era que nós estamos? Como eu acabei de falar, né, ela não é que ela aumentou ou diminuiu, ela é a mesma, a estrutura racista é a mesma, né, mas ela vai mudando, ela é maleável, né, então ela vai mudando as suas formas de discriminar.
Eu acho que o conhecimento leva a isso, né, Valdívia? A partir do momento que nós temos conhecimento e entendemos, eu acho que vai ficando um pouco mais maleável, né? Como você diz, né? Não é algo, ai, foi abolido, acabou, não existe, né? Ela vai tomando outro rumo, que eu acho que a partir do momento que esse tema, algo mesmo que a gente está fazendo agora, a gente consegue, através de uma tecnologia, de um podcast, levar esse tema para todo mundo, que a gente pode falar sobre dessa forma, né? Todo o Brasil e todo mundo que está aí em um canal, eu acho que a gente consegue orientar outras pessoas, né? E as pessoas conseguirem entender um pouquinho do que é essa consciência, o que é eu ter a consciência negra. Por que que nós temos o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Eu acho que a partir do momento que nós geramos conhecimentos, né, eu creio que isso vai se tornando um pouco mais fácil de discutir. Querendo ou não, há uns anos atrás, a gente não tinha uma discussão sobre esse tema. Né? A gente pode ver que agora a própria LDB, que são as Leis e Diretrizes Brasileiras da Educação, que é até depois uma das perguntas que eu vou fazer para você, hoje em dia ela até traz que tem que ter no ensino falando um pouco mais sobre isso, né? Então a gente vai cada vez mais desmistificando, né, essa consciência e vai aliando com o ensino da história, né, toda essa questão da consciência negra. Trazendo um pouquinho mais, Valdiva, né, eu queria saber de você como nós podemos enfrentar essas desigualdades sociais. A gente sabe que isso acontece muito pelas desigualdades, né? Óbvio que a gente não vai ter uma fórmula, mas como nós podemos enfrentar essas desigualdades raciais? Olha, eu acho que uma das grandes coisas que a gente fez esse ano foi eleger o nosso futuro presidente Lula, né? Graças a Deus ele vai entrar, vai assumir, né? Já está trabalhando, né? Graças a Deus. E eu acho que para além do Lula, né, ele é um passo importante porque a gente está saindo do Bolsonaro, né? Então assim, eleger ele foi importante, mas para além disso é preciso haver muitas políticas e para além de estar no papel, né? Porque assim como essa LDB que você citou, né, que é obrigatório ter o ensino, né, nas escolas, né, nas universidades. Mas assim como ela é também um direito, todo mundo tem moradia. Sim. Todo mundo tem? Não. Então, para além de ter no papel, o que a gente vai fazer para que essa lei seja aplicada, seja colocada na realidade? Na realidade, né? Não ser algo que só foi instituído no papel. Sim, né? E para isso a gente precisa eleger políticos que tenham ideias progressistas, que sejam do lado da causa dos direitos humanos, da causa das mulheres, da causa dos LGBTs, das causas raciais, né? Então a gente precisa eleger esses políticos precisam, né, o Congresso Nacional, não só o presidente, mas todo o Congresso Nacional, vereador, prefeito, né? E para além dos políticos, a sociedade civil, enquanto né? Empresários, que, por exemplo, esse programa aqui é importante, né, para que a gente possa conversar mais, né, mas para além desse programa, né, o que mais está acontecendo? O que as pessoas estão recebendo informações, nossa, como elas podem multiplicar essas informações, não é isso? Porque é isso, a gente está gerando conhecimento sobre isso, né, e os nossos telespectadores, eles podem ser multiplicadores dessas informações, e isso vai, querendo ou não, sendo uma corrente, né, atingindo ainda mais pessoas e se orientarem, né, todos sobre aí essa questão. Valdívia, trazendo um pouquinho, você até nos falou aqui no início sobre essa questão, até no tempo da faculdade, que você já fazia, né, que você já teve alguns contatos, né, alguns desafios também. Você acha que a universidade em si, também ela ajuda a combater o racismo? Trazendo aí um pouco já na universidade, você acha então que a educação, ela também pode melhorar o racismo? Ela pode, assim, né, como Paulo Freire diz, né, a educação em si, ela não transforma o mundo, né, ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo, né, então, é claro que a educação tem um papel fundamental, né, nessa luta, né, mas aí de novo, né, que tipo de educação, né, eu acho que é essa educação que a gente tem tradicional no Brasil,
né? Ela, ao invés de formar pessoas, ela formata, né? Que até foi uma da Katiuska, né? Que eu escutei no podcast do Mano Brown, né? A educação que está aí hoje, ela não forma, ela formata, né? O que quer dizer? Se ela coloca pessoas em quadradinhos, né? Um perfil que tem que ser seguido, exatamente, né? Entendeu? Então, a gente tem que colocar mais essa lei em prática, né? Essa lei antirracista tem que ser colocada em prática na universidade, para além de entendi. Colocar, como é que eu posso dizer, ali na aula. Mas uma coisa que eu achei interessante, né, que o UNITA fez, que deu bolsas para povos, né, tradicionais, povos de terreiro. Isso. Eu soube dessa, fiquei muito feliz, porque isso é uma atitude massa. Sim. Porque de colocar essas pessoas que pouco têm a oportunidade de estar na universidade, ter uma formação. Porque, assim, eu sou fruto, por exemplo, do ProUni, né? Então, assim, hoje eu estou trabalhando porque consegui a bolsa, né? Então, assim, isso muda a vida de pessoas. E eu tendo essa formação, estando lá, por exemplo, assim, a saúde, você, se eu não me engano, é enfermeira. Sou enfermeira, isso. Então, acho que se a gente for fazer um teste do pescoço na área da saúde, eu acho que a maioria dos nossos colegas são brancos. Sim. Né? Então, eu estar lá já é uma mudança. Sim, entendeu? Com certeza. Inclusive, eu vim até pensando em falar sobre uma paciente que ela foi muito significativa para mim, né? Não vou falar o nome dela, logicamente, mas tem alguns pacientes que curam a gente, né? E eu tive uma conversa, ela era uma menina de 13 anos, né? Negra, bissexual e que estava com problemas psiquiátricos, né? E eu tive uma conversa muito longa, passei 2 horas conversando com ela, né? Conversei não só como uma paciente, mas conversei olhando mesmo ela como uma pessoa que estava ali, mesmo é uma pessoa que eu me vi nela, entendeu? Entendi. Tudo que eu falava de mim servia para ela. Entendeu? Então, assim, eu estar ali é importante por isso, né? Então, a educação é importante para que vá rodando outras. Essa orientação, né, que foi dada, os exemplos Sim, que você e aí no levou. final ela olhou para mim e disse assim, tia, muitos profissionais eu já passei, eu já conversei, mas nenhum deles conversou comigo do jeito que você conversou e falou para mim o que você falou. E hoje eu tô saindo daqui, eu não vou prometer para você, tia, que eu não vou mais fazer, mas que hoje eu tô saindo daqui diferente. Coisa linda. Então, assim, eu estar lá é importante ter esse olhar, entendeu? Porque infelizmente, né? Digo sempre infelizmente porque como isso não faz parte da educação, então os profissionais agem e tratam os pacientes, né, como se fosse qualquer pessoa, entendeu? Entendi. Então, assim, raça, classe e gênero, eles formam a subjetividade da pessoa. Sim. Então, não tem como eu tratar uma menina que é preta, LGBT, que está se descobrindo agora, né, que estava sofrendo bullying na escola, inclusive por causa disso, né? Então, não dá para me tratar ela como da mesma Entendi. forma. Cada um, acho que tem um contexto, é isso que você quer mostrar, né? Cada um tem um contexto de vida. Às vezes, e que isso forma as pessoas. Isso forma as pessoas. Como até você ressaltou, às vezes a gente na faculdade vai nos deixando moldadinho, né? Só que tem muito isso, Valdiver, que você comentou. Eu lembro que eu passei muito por isso. Sim, a gente sabe tecnicamente como deve ser nossa intervenção enquanto profissional. Porém, o contexto de cada nosso paciente ele é diferente, né? Mas é preciso a gente saber e ter atitude. Porque talvez você foi o diferente. Porque você entendia. Uhum. E isso é conhecimento. É isso que
Porque, como você disse, eu sou isso, eu sou a consciência, eu sou negra, né? E a partir do momento que eu tenho hoje até a minha visão, antes de eu vir mesmo pro F5Cast, eu fazendo algumas leituras, né? Tentando entender, não é algo que diariamente eu posso dizer que eu trabalho. Uhum. E eu até brinquei contra as nossas colegas que é assistente social aqui na faculdade, na F5, e eu quero estudar mais, quero me aprofundar um pouco mais, que é isso que é importante. Esse diferencial faz. Porque nós pegamos pessoas, a gente trabalha com pessoas. E algumas pessoas vão chegar pra gente com essas mesmas queixas dessa paciente que você pegou. E a gente precisa estar o quê? Preparados. Sim, para qualquer profissional era só um adolescente que estava com a birra e estava se cortando. Entendi. Pronto, para qualquer profissional era aquilo, vai tomar aquela medicação, TAPS, tchau. Entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Desculpa me perguntar, mas você é doutora, né? Tô finalizando, se Deus quiser. Finalizando. Então, né? Mas tá chegando lá. Tá chegando. E isso. tipo, só agora você... Tá vendo? É isso que eu quero, aonde a Valdívia tá indo, gente, que até brinco muito, Valdívia, até com os meus alunos, né, que eu nunca posso dizer que ninguém tá 100% de conhecimento, né? Quando eu fiz a programação do F5Cast, eu já tinha colocado Consciência Negra devido ao Dia Nacional da Consciência Negra. E quando foi sexta-feira, né, que eu convidei a Valdívia, né, ela foi um dos nomes citados que já trabalhavam, né, todo com essa temática, e eu quero estudar mais, eu quero ler mais, eu quero entender mais. Eu poderia colocar outra pessoa, Valdívia, para fazer essa entrevista e que entendesse do mesmo modo, mas eu quero, né? Porque eu também me desafio e eu gosto de entender mais e estudar mais, né? E isso traz muito, Valdívia, até para a nossa última pergunta, né? A gente sabe que desde após a Constituição de 88, né? Começou a surgir vários movimentos, né? Vários movimentos, movimento negro em si, e daí várias leis surgindo. E nós temos que em 2003, né, foi sancionada a Lei 10.639/03, que alterou a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e incluiu no currículo oficial das redes de ensino, né, no caso, a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, né? Valdívia, para a gente poder finalizar, como você vê essa política, essa inserção dessa temática, né, dentro aí do currículo do ensino, né, na nossa educação básica? Tá, uma coisa que eu gosto sempre de destacar nessa lei é que foi em 2003, né? Isso. Em 2002 aconteceu o quê? Eleição do Lula. Foi, né? Que a própria lei, né, já vem desde... Então, assim, isso aqui é o importante, né? Da gente sempre ter em mente de eleger político, porque assim, a gente desacredita, a gente vem de uma educação também que a gente é desacreditado da política, entendeu? Então, assim, a política, ela impacta diretamente na vida do trabalhador, na vida da pessoa, né? Você, como enfermeira, né, teve agora o piso salarial que foi aprovado, né? Então, assim, ainda tá aí na peleja, né? Então, é aprovado, mas a peleja continua. A peleja ainda continua. Mas, tipo, olha aí. Então, se eu tô falando assim sobre a luta da enfermagem, porque eu trabalho com muitos enfermeiros, né? Então, assim, tem um apreço, tem um respeito, né? Pela categoria, a categoria que é muito importante. Então, assim, quase não foi e ainda nem tá sendo, né? Depois de ter sido aprovado, ainda tá na peleja. Então, assim, é importante que a gente saia só do papel, né? Verdade. Então, assim, essa lei foi importante sim, mas quais estratégias a gente vai traçar para que essa lei... Como, né, Valdívia, como que vai ser abordado essa temática no currículo? Como será a forma de abordagem, né, com esses estudantes? Para que realmente eles consigam me entender? Porque é muito fácil colocar só no currículo de uma disciplina Y, história, vamos colocar, né? E a gente consiga abordar a história e cultura afro-brasileira e africana, porém, o próprio docente, né,
né, ao passar isso para o discente, para os estudantes, né, tem que ter uma forma de como vai ser abordado esse conteúdo, para que ele entenda realmente. E isso é muito bom, né? No meu tempo não tinha essa inclusão dessa temática história e cultural brasileira e africana. E hoje ainda é difícil. Então a gente vê, como você falou, às vezes as leis estão aí, estão no papel, né? Mas eu acho que o importante tem que ser realmente a prática, a abordagem. Será que isso aí já é uma forma, né? Puxando aí para minhas áreas dos estudos, né? Será que a lei 10.629/03 de 2003, né, que incluiu no currículos, né, a história e cultura afro-brasileira, será que realmente está sendo bem consolidada, efetivada no ensino, né, na educação básica? Daí fica, né, uma forma. E até, Valdívia, eu acho que seria uma pessoa ideal aí, gente, né, para poder escrever mais sobre isso. Porque ela entende muito bem, né? Na verdade, eu sempre brinco que a cada F5Cast é um aprendizado, e eu aprendi hoje muito com você, né? Então, eu agradeço de ter pessoas que tragam isso pra gente, para nossos telespectadores, né? Que a gente possa entender um pouco mais aí do mundo da consciência negra. E para a gente finalizar, Valdívia, você gostaria de passar alguma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, caso eles queiram entender um pouco mais, né, sobre a temática consciência negra, onde eles podem procurar ou entender melhor? O que você orienta aí os nossos ouvintes? Para finalizar, se a gente está finalizando, né, queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando. Eu acho que na internet agora é só o que tem, né? Tanto vídeo, para quem gosta de assistir, para quem gosta de ler, tem livros, né? Grandes autores, de Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro, podcast Mano a Mano, né? Que é o Mano Brown, né? Que traz muitos assuntos importantes. Tem um mundo leque, né? de lugares onde você pode estar se informando, se construindo, né, também, né, não falta aonde. Então, assim, só falta, eu acho que, na verdade, vontade, né, e compromisso, né, das pessoas, não só de pessoas negras, mas também de pessoas brancas que se beneficiam, querendo ou não, de toda essa estrutura, né, porque se tem um povo que está sendo explorado, tem alguém que está explorando e sendo beneficiado, né. Então, assim, ressaltando, né? Não basta não ser racista, né? É importante ser antirracista também. Verdade. Gente, a Valdívia, ela vai estar na nossa programação, né? Amanhã, lá na F5 também, falando aí com o tema de consciência negra. Então, também, quem se interessar e quiser saber um pouquinho mais, vai estar a Valdívia com outros profissionais também, falando um pouquinho aí da importância, né? Trazendo aí do Dia Nacional, né, de combate, da consciência negra, né, que também na luta do combate ao racismo, não é isso? Gostaria de agradecer, Valdívia, por sua participação no nosso F5 Fest. Vamos trazê-la mais vezes, até porque eu acho que esse tema é curto, aqui o espaço para a gente debater mais, se Deus quiser, né, próximo ano aí. Qualquer tema não tem como, porque não é só um recorte, né? Ele faz parte de tudo, né? Então, qualquer tema você pode ter esse assunto, né? É verdade. Então, sinta-se convidado ao próximo ano, que a gente já está fechando essa programação do ano, mas aí a gente vai lhe trazer novamente, tá bom? Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando no nosso F5Cast, no programa Educação em Foco, e voltaremos na próxima semana, na segunda-feira, no mesmo horário, de 16h30 às 17 horas, com um novo programa e uma nova temática. Até breve, tchau, tchau!